call is now being recorded. Muito bem. Pessoal, bom dia a todos vocês. Então, vamos iniciar a nossa revisão de biologia do segundo período. São poucos os assuntos, porque nós tivemos poucas aulas, mas são assuntos muito importantes. Então, por favor, anote tudo, qualquer dúvida, é só colocar no chat aí que eu estou aqui de olho direto, beleza? Vamos lá. As primeiras questões que eu vou trabalhar com vocês na nossa revisão serão questões sobre proteínas e vitaminas. Lembrando que vão ter 3 questões sobre esse tópico na prova. Provavelmente, ou as 3 questões serão sobre proteínas, ou eu irei colocar 2 questões de proteínas e 1 de vitaminas. Ainda estou me decidindo. Então, vamos lá. Primeira questão que eu quero trabalhar com vocês. São questões curtas, então vai ser rápido. É uma questãozinha da PUC do Rio de Janeiro de 2014. Na preparação do meio de cultura para células animais, o técnico de um determinado laboratório esqueceu de adicionar o suplemento de aminoácidos. Deixa eu destacar aqui. Que moléculas terão sua formação imediatamente prejudicadas? Então, aqui tem 2 coisas que eu quero conversar com vocês. Primeiro, pessoal, é em relação a meio de cultura. É possível em laboratório você cultivar células. Então, você pode, em laboratório, em determinadas condições, fazer com que as células se multipliquem, se dividam. Para isso, é necessário um meio adequado, como eu já disse para vocês. Que meio é esse? Nós chamamos, em biologia, esse meio no qual a célula se desenvolve, se reproduz, de meio de cultura. Beleza? Então, você coloca nesse meio vários nutrientes, você coloca várias substâncias que são importantes para que a célula consiga se reproduzir. Beleza? E uma dessas substâncias que são extremamente importantes em um meio de cultura para que a célula consiga se desenvolver são os aminoácidos. Então, se tu prepara um meio de cultura e tu não coloca aminoácidos nesse meio de cultura, vai ter uma molécula que vai ter a sua formação prejudicada. Que molécula é essa? Aí você tem que se lembrar qual molécula é formada de aminoácidos. Eu estou vendo aqui que muita gente colocou o item D, né? O Matheus colocou o item E, pessoal. As moléculas que são formadas de aminoácidos são as proteínas. Resposta aqui, item D. Ok? Então, vamos por parte. Eu quero cultivar células. Eu vou colocar as células em um meio de cultura. As células precisam de diversas substâncias para poderem se reproduzirem. Então, eu coloco todas essas substâncias no meio de cultura. Se por algum motivo eu me esqueço de colocar aminoácidos, evidentemente que essa célula ela não vai conseguir produzir proteínas. Tranquilo, pessoal? Lembrando que as proteínas são polímeros, são moléculas grandes, são macromoléculas, formadas por monômeros, que são unidades menores que se repetem. Qual o nome da estrutura que forma as proteínas? Qual o nome dos tijolinhos das unidades menores que formam as proteínas? Aminoácidos. Entendi dessa parte, né, pessoal? Por favor, vamos para a próxima questão. Então, o item D é a resposta da nossa primeira questão. Segunda questão. Para que uma célula possa produzir suas proteínas, ela precisa de aminoácidos. Olha aí. Que podem ser obtidos de 2 formas. Ingeridos em alimentos ricos em proteínas ou produzidos pelas células a partir de outras moléculas orgânicas. Nas alternativas abaixo, marque respectivamente como são chamados os aminoácidos que um organismo não consegue produzir e como são chamados os aminoácidos que um ser vivo consegue produzir a partir de outras substâncias. Aqui, pessoal, em relação à classificação dos aminoácidos. Os aminoácidos, eles são classificados em 2 tipos. Tu tem os aminoácidos que são essenciais e tu tem os aminoácidos que são naturais. Professor, qual a diferença entre eles? Aminoácido essencial, o nome já está dizendo, ele é essencial. Você tem que ingeri-lo.
através da alimentação. Ou seja, o seu corpo não consegue produzir. Já os aminoácidos naturais são aqueles que os seres vivos conseguem produzir naturalmente. Professor, qual o número de aminoácidos que formam as nossas células? Existem mais de 300 tipos de aminoácidos diferentes. Entretanto, nós utilizamos para produzir as proteínas das nossas células 20 tipos de aminoácidos. Desses 20 tipos de aminoácidos que nós utilizamos para produzir as proteínas, 8 deles são essenciais, ou seja, o nosso corpo não consegue produzir, e 12 deles são naturais, ou seja, o nosso corpo consegue produzir. Observem que a maioria dos aminoácidos que nós utilizamos para a fabricação de proteínas, nós conseguimos produzir. Esses oito aminoácidos que nós não produzimos, nós temos que ingerir através da alimentação. Por exemplo, tem um prato muito famoso no Brasil, que é o feijão com arroz, que se você comer feijão com arroz, você vai conseguir esses 8 aminoácidos que o seu corpo não produz. Sendo assim, o item correto aqui, estou gostando da participação de vocês, viu? O item correto aqui, pessoal, é o item E. Ok? Item E. Olha aqui, ó, ele fala respectivamente. Ainda tem aluno que tem dificuldade com essa palavra, pessoal. Sempre que aparecer a palavra respectivamente, quer dizer que eu quero a resposta na ordem que foi cobrada no enunciado. Então, o que foi que eu cobrei aqui primeiro no enunciado? Ó? Eu quero saber primeiro os aminoácidos. Como são chamados os aminoácidos que um organismo não consegue produzir. Então, primeiro eu quero os que o organismo não consegue produzir. São os essenciais. Depois, eu quero os aminoácidos que nós conseguimos produzir a partir de outras substâncias. Aí são os naturais. Item E. Muito bem. Questãozinha da UES, questão curta. Galerinha, a questão da UES normalmente são 4 itens. Aqui eu coloquei 5, porque sempre a gente está trabalhando com 5 itens, viu? Mas não se esqueça, quem vai fazer vestibular da UES são apenas 4 itens. Aqui eu acrescentei um item a mais para ficar parecendo com questões do Enem, que são normalmente 5 itens. Vamos lá. Além de participar da construção do corpo dos organismos, as proteínas exercem diversas funções. Podemos afirmar corretamente que as proteínas actina e miosina estão envolvidas no processo de... Pessoal, essa questão é sobre funções das proteínas. Eu vou cobrar na prova exatamente essa função que está na questão? Não, mas com certeza vai ter na nossa prova alguma questão sobre função das proteínas. Aí você tem que saber. Lembrando que as proteínas são o composto orgânico mais abundante no nosso corpo. E elas apresentam diversas funções. Eu vou falar aqui algumas para vocês que eu me lembre, mas com certeza tem mais. Pessoal, a proteína, ela tem função estrutural. As proteínas, elas fazem parte do nosso corpo, da nossa estrutura corpórea. As proteínas, elas têm função enzimática. Isso quer dizer que as proteínas, elas aceleram as reações químicas. As proteínas, elas têm função energética. Lembra lá das fontes de energia que nós consumimos? Primeira fonte de energia, carboidratos. Segunda fonte, lipídios. Terceira fonte, proteínas. As proteínas também elas têm função de proteção. Anticorpos são proteínas. Então, quando o seu corpo é invadido por algum micro-organismo, o seu corpo ele produz anticorpos, que são proteínas que vão lhe defender contra esses micro-organismos. Tem função também de transporte, não se esqueça que o gás carbônico e o oxigênio, eles são transportados por uma proteína chamada hemoglobina. Então, proteína tem diversas funções. Aqui ele pergunta especificamente qual é a função da actina e da miosina. Pessoal, a actina e a miosina são 2 proteínas que estão presentes nos nossos músculos. Então, elas estão relacionadas com a nossa contração muscular, com o nosso movimento. Se você se movimenta, se você movimenta os seus músculos, você deve isso a 2 proteínas, a actina e a miosina. Então, aqui o item certo é o item C, ok? A Letícia, né, ela está falando aqui que a biologia tem muitos nomes para lembrar. É verdade, né? Pessoal, na verdade, talvez a única dificuldade da biologia seja essa. A biologia é uma das disciplinas mais fáceis do ensino médio.
Agora, ela se torna um pouco mais complicada justamente por causa desses nomes. Mas com as aulas, com o passar do tempo, vocês vão se habituando, certo? Vocês vão adquirindo um certo vocabulário, vocês vão aprendendo alguns conceitos que a gente usa na biologia e as coisas tendem a ficar mais fácil. Tanto, pode ter certeza, quando você chegar no terceiro ano do ensino médio, vocês vão passar a amar a biologia, ok? No início vocês estão estranhando porque é uma disciplina nova, então tem muito nome realmente que vocês ainda não tinham ouvido. Vamos para a próxima questão. Uma reportagem em relação à definição do que é leite, de fato, foi vinculada na Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, o leite é um produto natural composto de água, gordura, vitaminas, proteínas, enzimas e lactose. Dentre essas substâncias mencionadas, a classe que é uma catalisadora biológica vamos lá, pessoal, catalisador biológico. Presta atenção, vamos por partes. O que significa dizer que uma molécula ela é um catalisador biológico? Significa dizer que aquela molécula ela acelera uma reação química. Eu falei para vocês nas aulas passadas que no nosso corpo ocorrem milhões de reações químicas. O tempo todo no seu corpo ocorre milhões de reações químicas. Muitas dessas reações químicas elas precisam ocorrer de forma rápida, de forma imediata. Então, elas precisam de uma molécula que acelere a reação. Essas moléculas que aceleram a reação, nós chamamos de catalisadores. E quais são os principais catalisadores que nós temos? São as proteínas. Outra função das proteínas, elas são catalisadores. Proteínas, elas aceleram as reações químicas. Só que tem um detalhe. Meus amores, é um tipo especial de proteína que acelera a reação química. Qual é ela? Enzima. Então, sempre que alguém falar para você em enzima, você já sabe o que é. Enzima é um tipo de proteína que acelera as reações químicas. Beleza? Professor, só as enzimas que são catalisadores? Não. Tem um tipo de RNA, que a gente vai estudar mais adiante, tem um tipo de RNA chamado ribosima, que também tem a capacidade de acelerar reações químicas. Ok? Então, a ribosima é um tipo de RNA que acelera as reações químicas. Mas, normalmente, 99,9% das vezes, quem é que acelera as reações químicas são as proteínas do tipo enzimas. Item C de casa. Vamos para a próxima. Pronto, isso aqui, com certeza, é uma das questões que estarão na prova. Outra questãozinha da UES, de 2016, é uma questão recente. Então, observem essa figura, pessoal. Aqui nós temos a estrutura de um aminoácido. Então, levando em consideração essa estrutura que vocês estão observando, vamos marcar o item correto. Mas antes, vamos dar uma estudada aqui nessa estrutura. Aqui, pessoal, nós temos aqui um carbono central, que nós chamamos ele de carbono alfa, estão lembrados? O carbono é uma molécula muito importante para os seres vivos. Em todo ser vivo, tu vai encontrar carbono. O carbono ele faz 4 ligações químicas. Esse carbono que está aqui no centro do aminoácido, a gente chama de carbono alfa. Esse carbono alfa ele vai fazer 4 ligações, como eu já mencionei. Uma delas vai ser com o grupo amina, certo? O grupozinho amina. Outra ligação desse carbono central, desse carbono alfa, vai ser com o grupo ácido carboxílico. Ácido carboxílico. É por isso, pessoal, que essa estrutura recebe o nome de aminoácido. Amino, porque tem um amina. Ácido, porque tem o ácido carboxílico. Além dessas duas ligações, o carbono central, o carbono alfa, ele também vai se ligar a um hidrogênio. E nós temos aqui a quarta ligação, que é com o radical. Pessoal, existem mais de 300 tipos de aminoácidos. O nosso corpo utiliza 20 para produzir as proteínas. O que diferencia um aminoácido do outro é apenas o radical. Então, se eu perguntar em uma prova qual a única parte do aminoácido que vai sofrer alteração, você vai responder o radical.
Eu poderia perguntar assim também para vocês: qual parte do aminoácido que é comum em todos eles? Aí você vai dizer: um grupo amina, todo aminoácido tem um grupo amina, todo aminoácido tem um grupo carboxílico, todo aminoácido vai ter um hidrogênio. O que vai mudar de um aminoácido para outro é apenas o radical. Então vamos lá. Lendo aqui essa questão aqui, pessoal, vamos analisar os itens e ver qual é o item correto. Item A. Observa-se a presença de um carbono central alfa. Até agora, certo. Responsável pela diferenciação entre os 20 aminoácidos. Pessoal, quem é o responsável pela diferenciação entre os 20 aminoácidos não é o carbono alfa, e sim o radical. Então, o item A está errado. Item B. O quarto ligante é um radical chamado genericamente de R. Beleza. Ou cadeia lateral R, de forma constante ou inalterada nos 20 aminoácidos. Pessoal, aqui ele trocou, né? Ele está dizendo que o radical R, né? O radical R de cadeia lateral, ele não sofre alterações, ele é constante, e é justamente o contrário. A única parte de um aminoácido que vai mudar é o radical. Então o item B também está errado. Vamos para o item C. Um aminoácido tem um agrupamento carboxila, certo? Tem um ácido carboxílico. Um agrupamento amina, certo? Um grupo R, que é o radical, e um átomo de hidrogênio. Estão ligados ao carbono central. O item C aqui é o item correto, C de casa. Estou vendo aí que vocês estão acertando a maioria. Eu queria que mais gente participasse, viu? Sempre quem está marcando aí, quem está respondendo as questões, são os mesmos alunos. Eu queria que todo mundo participasse. Vamos lá. O glúten. Boa. Pessoal, glúten, cuidado, pelo amor de Deus. As pessoas, elas confundem muito com glicídio ou glucídio. Os glicídios, eles são açúcares, eles são carboidratos. O glúten, pessoal, o glúten é uma proteína. Inclusive, tem uma doença chamada doença celíaca. O que é a doença celíaca? É aquela pessoa que tem intolerância a glúten. Então, algumas pessoas, elas devem evitar alimentos que tenham essa proteína. Ok? Professor, o que o glúten faz? Na verdade, o que acontece? Você se alimenta, no alimento vai ter nutrientes, entre eles o glúten. Quando esse glúten chega no seu intestino, pessoal, as células do seu intestino não reconhecem o glúten. Não reconhecendo, elas começam a atacar o glúten. Elas começam a liberar substâncias que vão corroer as células do nosso intestino. Aí vai dar uma série de problemas, vai dificultar a absorção dos nutrientes, porque as células do intestino elas vão ser danificadas. Consequentemente, você vai ter um problema sério de desinteria, entre outras coisas. Então, vamos lá. O glúten é formado pelas proteínas gliadina e glutenina. Então, são duas proteínas que formam o glúten, que se encontram naturalmente na semente de muitos cereais, como trigo, cevada, centeio e aveia. Pessoal, o glúten está presente em muitos alimentos. Então, quem tem intolerância a glúten tem uma dificuldade muito grande de encontrar alimento para comer. A formação das proteínas depende da união de aminoácidos por meio de ligações do tipo, vamos lá. Tem 20 tipos de aminoácidos que formam as nossas proteínas. Os aminoácidos, pessoal, eles são formados por centenas, às vezes milhares, as proteínas, né? As proteínas são formadas por centenas, às vezes milhares de aminoácidos. Agora, como é que nós ligamos um aminoácido ao outro? Através de ligações chamadas ligações peptídicas. Então, aqui é o item B. Então, a proteína ela é feita de aminoácido. Os aminoácidos, eles são ligados uns aos outros através de ligações peptídicas. Não se esqueça, sempre que tu liga dois aminoácidos através de uma ligação peptídica, o que é que vai ser liberado? O que é liberado? Coloca aí, por favor, no chat bem ligeirinho. Eu peguei dois aminoácidos, juntei os dois através de uma ligação peptídica, o que é que vai sair? Sai uma molécula de água. Exatamente, Luiz Felipe. Derlande, exatamente. Água, pessoal. Ok? Sai uma moléculazinha de água. H2O. Então aqui é uma síntese, porque tu tá produzindo uma proteína, ó. Tu junta os aminoácidos
para formar uma proteína. Então, tu está sintetizando, tu está produzindo. É uma síntese por desidratação, porque para tu produzir essa proteína, tu perde água. Beleza? Não se esqueça. Pessoal, se eu tiver, vou pegar aqui um númerozinho conhecido, 504 aminoácidos. 504 aminoácidos é o número de aminoácidos da hemoglobina, que é a proteína que carrega os gases oxigênio e gás carbônico. Pessoal, se eu tenho 504 aminoácidos, quantas ligações peptídicas eu vou ter? Eu vou ter 503 ligações peptídicas. Para mim saber o número de ligações peptídicas, eu pego o número de aminoácidos menos 1. Então, 504 menos 1, 503. Eu vou ter 503 ligações peptídicas. Consequentemente, quantas moléculas de água eu vou ter? Pessoal, para cada ligação peptídica, sai uma molécula de água. Então, se tu tem 503 ligações peptídicas, tu vai ter 503 moléculas de água. Beleza? Item B. Questãozinha sobre vitamina. Pessoal, eu estou em dúvida. Eu não sei se eu coloco vitaminas na prova de vocês. Provavelmente eu vou colocar. Porque realmente tem algumas coisas que são muito importantes. As vitaminas, pessoal, nós não produzimos as vitaminas. As únicas vitaminas que nós conseguimos produzir é a vitamina K e a vitamina D. Então, a vitamina K nós produzimos no nosso intestino. Existem bactérias, micro-organismos que estão presentes no nosso intestino que produzem vitamina K. Ok? E a vitamina D nós também conseguimos produzir, né, através, principalmente, da luz solar. Né? Lembra que na membrana das nossas células, da pele tem célula. Na membrana plasmática das nossas células, nós somos animais, tem colesterol. Quando você pega sol, o sol ele transforma o colesterol em vitamina D. Então, essas vitaminas aqui nós produzimos, as outras vitaminas nós não produzimos. As vitaminas, elas não são digeridas, como elas são muito pequenas, pessoal, nós não precisamos digerir, elas entram na nossa corrente sanguínea com muita facilidade. E outra coisa importante sobre vitaminas é que as vitaminas elas não dão energia para o nosso corpo. Lembra lá quais são as 3 fontes de energia que nós temos? Carboidrato, lipídio e proteína. Vitaminas não dá energia não, viu? As vitaminas vai ter que função no nosso corpo, professor. As vitaminas vão ter diversas funções, mas a principal é coenzimas. Como assim? Explicando com calma. Pessoal, reação química. Algumas reações químicas precisam de enzimas para ocorrer, que são proteínas, né, que aceleram a reação química. Só que essas proteínas, elas só aceleram a reação química com a ajuda de algumas vitaminas. Belezinha? As vitaminas são classificadas em 2 grupos, isso aí você tem que memorizar. Depois assista a aula de novo, novamente, e olhe quais são os assuntos que eu estou dizendo que são importantes. Pessoal, as vitaminas são divididas em 2 grupos. Tu tem as hidrossolúveis, que são aquelas que são solúveis em água, e tu tem as lipossolúveis, que são aquelas que são solúveis em lipídios. Quem é solúvel em lipídio? Ó? Lipossolúveis. Queda. Vitamina K, E, D e A. Essas 4 vitaminas aqui, elas são lipossolúveis, elas são solúveis em lipídio. E quais são as hidrossolúveis, que são solúveis em água? É a vitamina C e todo o complexo B. Ok? Todo o complexo B. B1, B2, B12, B9, enfim. Então aqui, ó. Dentre as vitaminas que necessitam ser ingeridas diariamente, podemos citar, tem algumas vitaminas que todos os dias você tem que ingerir, outras não são necessárias. Aí aqui é fácil a linha de raciocínio, vocês até já colocaram a resposta, né? Pessoal, as vitaminas que são lipossolúveis, elas são solúveis em lipídio. Lipídio nosso corpo consegue armazenar. Então, essas vitaminas que são solúveis em lipídio, como nós conseguimos armazenar, nós não precisamos ingeri-las todos os dias. Agora, as vitaminas que são hidrossolúveis, que são solúveis em água, elas saem na nossa urina. Então, essas vitaminas elas devem ser ingeridas diariamente. Então, o item certo aqui é o item C, vitamina C e vitamina do complexo B, porque essas duas são hidrossolúveis, elas saem na nossa urina. A resposta é o C.
Resposta é o C. Vitamina K, ó. Pessoal, como eu falei, a vitamina K é uma das proteínas que nós conseguimos produzir no nosso intestino, certo? Através de micro-organismos que estão presentes lá no nosso intestino delgado. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas existem mais micro-organismos no nosso corpo do que célula, ok? Então, por mais limpinho, por mais cheiroso que você seja, sempre vai ter mais micro-organismos no seu corpo do que células. Então, tem bactéria na sua boca, no seu intestino, na sua pele, ok? Só que elas são benéficas, elas vivem harmonicamente com a gente já está habituado. Inclusive, pessoal, esses seres que vivem no nosso corpo, eles é uma espécie de impressão digital nossa. Os micro-organismos de cada indivíduo, ele é único. Então, tem até um livrozinho, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês, ó. Eu recomendo a leitura, viu? Esse aqui, ó. Você está dando para vocês verem, ó. A Vida Secreta dos Micróbios. É um livrozinho muito curto, cheio de imagem, em questão de 50 minutos, 1 hora, você termina a leitura. Mas ele é muito, muito interessante, pessoal. A Vida Secreta dos Micróbios. Ele fala justamente dos micro-organismos que vivem no nosso corpo, ok? Aí tem curiosidades. Por exemplo, dá para saber o número de parceiros sexuais que uma pessoa teve ao longo da vida só estudando os micro-organismos que estão presentes no seu corpo. Aqui ele fala também desses micro-organismos que estão presentes no nosso corpo, que a câmera está ligada sim, viu? A câmera está ligada. Pessoal, aqui ele fala também dos micro-organismos que estão presentes no nosso intestino que produzem vitamina K. Professor, qual é a função da vitamina K? Hein? Qual é a função da vitamina K, pessoal? A vitamina K, ela é importantíssima para evitar hemorragias. Então, quando você leva um corte, depois de algum tempo, ocorre a coagulação do sangue e para de sangrar. Aquela coagulação, ela é feita por células, por proteínas, e essas proteínas, elas precisam da vitamina K. Então, a vitamina K, ela é extremamente importante para evitar hemorragias. Então, a carência de vitamina K vai provocar o quê? Vai provocar hemorragias. Beleza? Normalmente, o que é que eu vou cobrar em prova? Pessoal, o que é que eu vou cobrar em prova? Eu vou cobrar na prova sobre vitaminas as avitaminoses. O que é uma avitaminose? É a carência de vitamina. São doenças causadas pela carência de vitamina. Tem aqui a vitamina K, né? Aí cuidado com as outras também, viu? Dê uma olhadinha na carência de vitamina A, carência de vitamina C, carência de vitamina D, carência de vitamina E. Eu vou falar aqui agora para vocês de forma rápida. Vamos lá. As vitaminas possuem as mais variadas funções em nosso corpo. Algumas atuam, por exemplo, contribuindo para o bom funcionamento dos olhos e evitando a cegueira noturna. A vitamina que realiza essas funções pessoal, qual é a vitamina que é importante para a nossa visão, para os nossos olhos? Evita a cegueira noturna. Se você tem uma alimentação pobre nessa vitamina, tu vai ter dificuldade de enxergar em ambientes com pouca luz. É a vitamina A. Exatamente, vitamina A. O item correto aqui é a vitamina A, item A. Agora vamos ver as outras vitaminas, pessoal. Vitamina C. A carência de vitamina C pode provocar uma doença chamada escorbuto. Escorbuto. O que é o escorbuto? O escorbuto, pessoal, entre outras coisas, ele vai causar hemorragias, feridas nos lábios, nas gengivas, ele vai causar dor nas articulações. O que é que a vitamina C tem de tão importante, pessoal? A vitamina C, ela ajuda na produção de colágeno. Colágeno. Pessoal, vitaminas normalmente ajudam a proteína, ok? Então, a vitamina C ela é importante para a produção de colágeno. O colágeno é uma proteína que dá resistência às nossas células, beleza? Então, na carência de vitamina C, tu vai ter carência de colágeno, consequentemente, os vasos sanguíneos, eles vão se romper com mais facilidade, por isso que sangra. Vitamina D, né, que é uma das vitaminas que o nosso corpo produz. A vitamina D, pessoal, ela é importante para a fixação de cálcio. Então, você se alimenta, o cálcio que está presente na alimentação, ele só vai ser absorvido pelo seu corpo se você tiver vitamina D. Então, a vitamina D retira o cálcio do alimento e fixa nos seus ossos. É por isso que
Quem não tem uma alimentação rica em vitamina D vai ter uma doença chamada raquitismo, normalmente dá em crianças. Então, se uma criança tem uma alimentação pobre em vitamina D, ela vai ter raquitismo, porque sem vitamina D ela não vai conseguir absorver o cálcio e fixar nos ossos. Ela vai ter as perninhas tortas, beleza? Vitamina E. A vitamina E está relacionada com a esterilidade. Se você não tem uma alimentação rica em vitamina E, você pode ficar estéril. Vitamina K, já falei para vocês, está relacionado com a questão das hemorragias, né? Diversas doenças podem ser causadas pela falta de algumas vitaminas. São as chamadas avitaminoses. Como exemplo dessas doenças, podemos destacar o escorbuto, uma patologia que era muito frequente nos marinheiros que passavam um grande período de tempo no mar sem uma alimentação adequada. O escorbuto é causado principalmente pela deficiência de escorbuto, pessoal. Escorbuto. Aqui fizeram uma pergunta, né? Quais alimentos têm vitamina E? Você vai encontrar a vitamina E principalmente em espinafre. E o espinafre tem vitamina E. Pessoal, continuando aqui em relação ao escorbuto. O escorbuto ele é causado devido à carência de que vitamina? Vitamina C. Lembrando, a vitamina C auxilia na produção de colágeno, que é uma proteína que dá resistência. Sem vitamina C, você não tem colágeno. Sem colágeno, os seus vasos sanguíneos se rompem com muita facilidade, é por isso que sangra, né? A sua boca, a sua gengiva, você vai ter dor nas articulações. Então, os marinheiros, eles sofriam muito de escorbuto, porque é simples o raciocínio, pessoal. Os marinheiros, eles passavam meses e meses em alto mar. Eles levavam alimentos, só que os primeiros alimentos a se estragarem eram as frutas. Então, eles passavam muito tempo sem ingerir vitamina C. Por isso que eles tinham escorbuto. Beleza? Agora vamos para o próximo tópico, segundo tópico. Deixa eu olhar aqui o horário, pessoal, que é para mim não me estender muito. Vamos lá, ácidos nucleicos. Eu estou me estendendo muito. Eu vou tentar ser mais sucinto agora. Vamos lá, ácidos nucleicos. Primeira questão. No esquema abaixo, sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam respectivamente. Então tem que ser na ordem. Eu quero saber o que significa o 1, depois o 2, depois o 3. Na ordem. 1, pessoal. O 1 aqui, como vocês estão vendo, aqui nós temos nucleotídeos, né? Nucleotídeo são os monômeros, são os tijolinhos que formam o DNA. Então o nosso DNA ele é feito de nucleotídeos. Aqui nós temos 3 nucleotídeos. Um nucleotídeo ele vai ter essa bolinha, que é o 1. Essa bolinha é o fosfato. O 2 aqui é um açúcar, é uma pentose do tipo, como é DNA, é desoxirribose. E o 3 aqui é a base nitrogenada. É isso aqui que vai mudar de um nucleotídeo para outro. Se tu pegar um nucleotídeo do DNA, o fosfato e a pentose vão ser sempre as mesmas. Agora a base nitrogenada vai mudar. Então vamos lá, na ordem. 1, fosfato. 2, desoxirribose. 3, base nitrogenada. Fosfato, desoxirribose e base nitrogenada. Item C de casa. Vamos para o próximo aqui. Próxima questão. O RNA, ácido ribonucleico, é um ácido nucleico relacionado com a síntese de proteína. Então, o RNA está relacionado com a produção de proteínas. Existem diferentes tipos de RNA, cada um com uma função específica. Marca alternativa que indica o nome do RNA que carrega a informação para a síntese de proteínas. Vamos lá, pessoal. Eu quero saber aqui qual é o RNA que vai produzir proteínas. Vai ter a informação para produzir a proteína. Vamos por partes. Tem 3 tipos de RNA. Eu tenho o RNA ribossômico, eu tenho o RNA transportador e eu tenho o RNA mensageiro. O RNA ribossômico, como o próprio nome diz, ele vai formar uma organela chamada ribossomo. E é no ribossomo que a proteína vai ser produzida.
Beleza? Então, tu tem uma proteína chamada ribossomo. Essa proteína ela é feita, entre outras coisas, de RNA ribossômico. Ela vai produzir a proteína. O RNA transportador, ele vai transportar, ele vai carregar os tijolinhos que montam a proteína. Proteína é feita de aminoácido. Quem é que carrega o aminoácido até o ribossomo para que ele forme a proteína? O RNA transportador. E, por fim, o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é quem carrega a mensagem. É ele que diz qual proteína vai ser produzida. Então, a resposta aqui é o item C de casa. RNA mensageiro. Próxima. As bases nitrogenadas podem ser divididas em púricas e pirimídicas. Eu já expliquei isso aqui como é que memoriza, né? Púrica vem de puro, lembra de água. H2O. Então, água, adenina e guanina. Ok? Adenina e guanina. Essas aqui são as púricas. As pirimídicas são as outras. Aí você teria que se lembrar quais são as bases nitrogenadas. Vamos relembrar aqui, pessoal. Tem 5 bases nitrogenadas. 5. Vamos lá. Começando aqui pelo DNA. Vamos lá. O DNA, ele vai ter adenina, guanina, timina e citosina. O RNA, ele também vai ter adenina, guanina, citosina e uracila. Então, observe que a única diferença é a uracila e a timina, né? DNA tem timina, RNA tem uracila. É uma das diferenças entre essas duas moléculas. Muito bem. A adenina e a guanina são púricas. As outras duas, ou as outras 3, né? Timina, citosina e uracila são pirimídicas. Aí ele quer saber aqui quais são as pirimídicas. As pirimídicas vão ser timina, citosina e uracila. Qual o item aí que tem? O item é, vamos ver, citosina, timina e uracila. Exatamente, é o item E. Vamos que vamos. Adenina, guanina e citosina são bases presentes tanto na estrutura do DNA como na do RNA. Qual das moléculas abaixo também está presente em ambas? Pessoal, uracila vai estar nas duas? Não, uracila só vai estar no RNA. Então, não é o item A. Item B, timina. Timina só vai estar no DNA. Ribose. Ribose, sim. Cadê? Não, ribose só vai estar presente no RNA. Fosfato. O fosfato vai estar presente em ambos. Então, o item certo aqui é o item D. A moléculazinha de fosfato vai estar presente no DNA e no RNA. E a desoxirribose está presente só no DNA. Beleza? Item D de dado. Vocês estão acertando a maioria, né? Vamos. Sobre ácidos nucleicos, assinale a alternativa incorreta. Ele quer aqui, pessoal, a questão, o item que está errado. Vamos lá. Item A. Nos eucariontes, que são aqueles seres que possuem célula com núcleo, o DNA está presente ao núcleo, está limitado ao núcleo. Isso aqui está certo, pessoal? Não. Vamos lá. Nós somos eucariontes, nós, os seres humanos, somos eucariontes. Nós temos uma célula com um núcleozinho delimitado por uma membrana, que é a carioteca. Pessoal, nós só temos DNA dentro do núcleo? Não. Nós também temos DNA nas nossas mitocôndrias. As plantas que têm cloroplasto, elas também vão ter DNA no cloroplasto, então o DNA ele não está limitado apenas ao núcleo, não. Isso aqui está errado. Como ele está pedindo o item errado, você deveria marcar o item A. O item que está errado é o A. Eu gosto dessa questãozinha que, na verdade, eu sempre coloco ela em provas. Viu? Já vai uma dica. Normalmente eu coloco isso aqui em prova. Tem uma questão sobre isso aqui na nossa atividade. A questão da atividade eu coloquei até uma pegadinha. Muita gente vai errar. Mas vamos lá. Pessoal, vamos se lembrar o seguinte, ó. Agnaldo Timóteo. Gal Costa. No DNA, a adenina sempre se junta com a timina e a guanina sempre se junta com a citosina. Sempre. Então você conclui o seguinte: se a adenina sempre junta com timina, quer dizer que o número de adenina é igual ao número de timina. O mesmo raciocínio vale para a guanina e citosina.
Se elas se ligam entre si, então o número de guanina vai ser igual ao de citosina. Aí ele fala aqui, ó, ele tem 38% de base de citosina. Então vamos por partes, ó. Se é 38% de citosina, obrigatoriamente vai ser 38% de guanina. O número é igual. Aí 38 com 38 vai dar 76. Tá faltando quanto para 100? Tá faltando 24. Então, se tá faltando 24 para 100, vai ser 12 de adenina e 12 de timina. Aí ele pergunta aqui, ó. Que percentuais de adenina, guanina e timina são esperados respectivamente? Então, tem que ser na ordem. Tem que ser na ordem. Então, vamos lá. Adenina. Adenina é 12. Guanina. Guanina é 38. E timina. Timina é 12. Então, a resposta é 12, 38, 12. 12, 38, 12. Item E. Pessoal, cuidado com essa palavra respectivamente. Se eu tivesse colocado 12, 12, 38, estaria errado. Então tem que ser na ordem que o enunciado cobra. Também gosto desse tipo de questão, viu? Gosto muito desse tipo de questão aqui. A sequência de nucleotídeos, aí tem uma sequenciazinha, ó. Deixa eu até colocar ela aqui. A, T, G, C, A, C, C e T. Forma um segmento de DNA de dupla hélice ao se ligar à fita complementar. Aí ele quer saber qual é a fita complementar aqui, pessoal. Como é DNA, você não pode usar uracila, porque DNA não tem uracila. Então, todos os itens que tem uracila, tu já elimina. Então, tu vai eliminar o item A, elimina o item C também. Esses dois itens tu elimina porque tem uracila e a molécula é de DNA. Aí tu vem fazendo aqui, ó, adenina se liga com timina. Timina se liga com a adenina. Já dá para saber qual é a resposta, né? Qual é a fita complementar dessa que a questão te deu? É uma fita que começa com TA. TA, item B de bola. Nada, rapaz, isso aqui é fácil. B de bola. Pessoal, eu tô indo rápido porque realmente já são quase 9 horas. Aí eu queria terminar a tempo, entendeu? Já eu tenho aula na outra turma. E eu não posso passar do horário não, porque senão a aula fica muito extensa, cansativa para vocês. Vamos lá. Ó, na tabela a seguir, são apresentadas as quantidades de bases nitrogenadas de 4 espécies. Olhe para cá. Eu tenho aí as 4 espécies. 1, 2, 3, 4. Pessoal, é só você olhar para a timina e para a uracila. Vamos aqui na espécie 1. Ó. Espécie 1. Observem que a espécie 1 ela tem timina e não tem uracila. A uracila aqui é tracinho. Como ela tem timina, não tem uracila, é evidente que essa espécie 1 ela vai ter o que? DNA. A espécie 2, ela tem uracila. Se ela tem uracila, quer dizer que aqui é RNA. A espécie 3 tem timina, então é DNA. A espécie 4 tem uracila, é RNA. Aí ele quer respectivamente. Então, qual é o item que tem essa sequência? DNA, RNA, DNA, RNA. Item B, né? B de bola. A próxima. Estamos terminando já esse tópicozinho, viu? Em 1962, Watts e Francis Crick receberam o Prêmio Nobel em Fisiologia e em Medicina por terem descoberto o modelo acurado da estrutura de DNA. Então, o DNA, pessoal, tem duas fitas e ele é no formato de hélice. Então, quem descobriu que o DNA tinha duas fitas e eram helicoidais foi esses dois rapazes aqui, ó, Watts e Crick. Ok? Acerca da molécula de DNA e suas características, podemos inferir ele que é o item correto aqui. Vamos lá. A cadeia de nucleotídeos da constituição do DNA é mantida unida por ligações de nitrogênio e fosfato que se formam entre as bases nitrogenadas? Não, pessoal. Entre as bases nitrogenadas do DNA, tu vai ter pontes de hidrogênio. Cuidado para não confundir isso aí. Assista a nossa videoaula passada.
ok? Sobre a nossa aula sobre DNA. Então, quem liga as bases nitrogenadas são pontes de hidrogênio. Agora, os nucleotídeos de uma mesma fita, tu pega aqui a mesma fita, os nucleotídeos de uma mesma fita, eles vão estar ligados por ligações fosfodiéster. Os aminoácidos, os nucleotídeos de fitas diferentes, eles vão estar ligados pelas bases nitrogenadas por meio de pontes de hidrogênio. Ok? Então, B, a extremidade da cadeia de DNA que contém fosfato é chamada 3' e a que contém açúcar é chamada 5'? Não, é o contrário, tá errado. O item B também tá errado. C, o DNA é um polímero de duas cadeias de desoxirribonucleotídeos unidos por ligações fosfodiéster. O C é o correto. Vocês estão acertando a maioria, né, das questões. Essa aqui é a última questão desse módulo. Este ano comemorou-se 50 anos da publicação do trabalho de Francis Crick e James Watson, que estabeleceu o modelo da estrutura da molécula de ácido desoxirribonucleico, DNA. Dentre as afirmativas abaixo, podemos afirmar que... Vamos lá. Indo logo direto para a resposta, pessoal, para a gente ganhar tempo. D de dado. Duas cadeias simples de DNA formam uma dupla hélice por meio de formação de pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Ok? Então vamos lá. O DNA ele tem duas fitas. Cada fita é formada de nucleotídeos. Os nucleotídeos de uma mesma fita, tu pega aqui a mesma fita, os nucleotídeos de uma mesma fita, eles vão estar ligados por ligações fosfodiéster, sempre no sentido 5', 3'. Os nucleotídeos que estão em fitas diferentes, eles também vão estar ligados através das bases nitrogenadas por pontes de hidrogênio. Então, o item certo é o item D de dado. Agora, vamos para o último assunto, membrana plasmática. Eu vou tentar ser sucinto aqui também, viu, pessoal? Vamos lá. Vou dar uma agilizada, para a gente terminar pelo menos até umas 9h15 aí. Membrana. Aqui eu quero saber, primeiro, pessoal, vocês têm que saber do que a membrana plasmática é formada. Vamos lá, por partes. Todo ser vivo é formado de célula, teoria celular. A célula possui 3 estruturas básicas: membrana, citoplasma e material genético. Então, toda célula vai ter membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Muito bem. A membrana plasmática, pessoal, de todos os seres vivos, ela é formada de duas coisas principalmente, que são proteínas e lipídios, do tipo fosfolipídios. A membrana plasmática ela tem um modelo chamado modelo do mosaico fluido. Eu vou explicar mais adiante para vocês. Mas são duas camadas de fosfolipídios, presta atenção, duas camadas de fosfolipídios. E nessas duas camadas de fosfolipídios, tu tem encaixado aí várias proteínas. Isso é a membrana plasmática. Beleza? Então aqui, ó, observe a imagem. O 1 está apontando, pessoal, para os fosfolipídios. E o 2 está apontando para as proteínas. Então, 1 fosfolipídio, 2 proteínas, item E, questão muito fácil. Em 72, foi proposto por Singer e Nicolson um modelo para explicar a estrutura da membrana plasmática. Esse modelo ficou conhecido como modelo do mosaico fluido, item B. Aí, pessoal, eu até coloquei uma questão sobre isso aqui na atividade que vocês vão fazer já já. Presta atenção. Pessoal, o que significa dizer modelo do mosaico fluido, pessoal? Significa dizer, vocês estão vendo aí a bicamada de fosfolipídio, as duas camadas de fosfolipídio e as proteínas. Por que é fluido? Porque essas moléculas, elas ficam se movimentando o tempo todo, pessoal. Elas ficam se movimentando, por isso que é fluido. As moléculas que formam a membrana, elas estão em constante movimento. Elas têm fluidez. Por que é um mosaico? Porque tu tem várias estruturas. Tu tem proteína, tu tem fosfolipídio, tu tem colesterol, no caso das células animais, tu tem açúcar. Lembra lá do glicocálix? Essa partezinha verde aqui, já vou explicar ele. Então, aqui o item é modelo do mosaico fluido. Esqueça não. Ó, se eu pegasse um fosfolipídio desse aqui e eu marcasse ele, marquei o fosfolipídio.
Marquei alguns fosfolipídios aqui. Usei um marcador e marquei os fosfolipídios. Tirei uma fotografia. Se eu for tirar uma fotografia depois de alguns minutos, vocês vão ver que esses fosfolipídios eles não vão estar mais no mesmo lugar. Eles vão se movimentar, porque existe fluidez na membrana. Próxima. Aqui eu quero saber, pessoal, as células elas possuem uma diversidade muito grande, né? Existem células de vários tipos, com várias funções. Aí eu quero saber, apesar dessa enorme variedade, todas as células vivas apresentam os seguintes componentes. O que é que toda célula vai ter? Toda célula vai ter membrana plasmática, citoplasma e material genético. Então aqui, vamos lá, aí tem a retículo endoplasmático, não. Membrana plasmática, sim. E tem B de bola. Todo mundo acertando, rapaz. Vamos lá. A membrana plasmática é constituída de uma bicamada de fosfolipídios, onde estão mergulhadas moléculas de proteínas globulares. As proteínas aí encontradas, essas proteínas que estão na bicamada lipídica, pessoal, o que acontece? Vamos lá. Estão dispostas externamente, formando uma capa que delimita o volume celular e mantém a diferença de composição molecular entre os meios intra e extracelular? Não. Pelo amor de Deus. As proteínas ficam externamente à membrana? Não. As proteínas elas estão encaixadas na membrana, ok? E tem proteínas também, elas podem atravessar a membrana completamente, são transmembranares, ou podem ser periféricas, elas podem estar apenas imersas ali na parte superior ou inferior da membrana. B, apresenta disposição fixa, pessoal, acabei de explicar para vocês. Os lipídios, os fosfolipídios e as proteínas ficam se movimentando o tempo todo. Então tá errado B. C, as proteínas têm movimentação livre no plano da membrana, o que permite atuarem como receptores de sinais. Perfeito. As proteínas que estão na membrana plasmática, elas têm várias funções. Dentre elas, serem receptores de sinais, né? Fazer o reconhecimento entre as células. Próximo. A membrana plasmática é uma estrutura que reveste as células de todos os seres vivos. Observe que nessa questão eu dou a resposta da questão anterior. Isso acontece também nas provas, viu? Então leia com atenção. Essa estrutura, formada principalmente por fosfolipídios e proteínas inseridas, apresentam várias funções, exceto, pessoal, proteína tem um monte de função. A membrana também tem um monte de função. Aí eu queria saber qual dessas funções aqui não é uma função da membrana. Vamos lá. Barreira seletiva é uma função da membrana, então você não pode marcar. Lembrando que a membrana é uma barreira ali na célula. Ela determina o que entra e o que sai da célula. Então ela seleciona, ela é semipermeável. Transporte de substâncias, sim. Muitas substâncias, principalmente substâncias um pouco maiores, elas precisam de proteínas carregadoras, proteínas facilitadoras, que auxiliam na saída e entrada de substâncias da célula. Interação entre as células, sim. As proteínas elas vão interagir, auxiliam na interação entre as células. Envolve o material genético. A membrana plasmática envolve o material genético? De jeito nenhum. Então, esse é o item que está errado. Quem envolve o material genético, pessoal, é o núcleo. O núcleo tem uma membrana chamada carioteca, ok? Ela tem uma certa similaridade com a membrana, mas não é a mesma coisa. Então, item D de dado. É a única função. E a membrana também é responsável por responder a sinais externos. Então, o item aqui que está errado é o item D de dado. Assinale dentre as estruturas abaixo aquela que representa exceção à especialização da membrana plasmática. Pessoal, estudem, por favor. Anote aí. Especializações da membrana e transporte pela membrana. São 4 questões sobre membrana. Das quatro, eu vou colocar pelo menos 2 de especialização da membrana e transporte pela membrana plasmática. Então, estudem. Vamos lá. Então, qual dessas aqui que não é uma especialização da membrana? Desmossomos. Os desmossomos, não sei se vocês se lembram, eles servem para fazer a adesão das células. Tu tem 2 células, então, para elas ficarem ligadas, unidas, tu tem essa estrutura chamada desmossomos. É uma especialização da membrana plasmática. É por isso que quando alguém puxa a sua bochecha, certo? A pessoa não arranca a sua bochecha. Por que a sua bochecha estica? Porque nas células da nossa bochecha tem muitos desmossomos. As células estão aderidas, elas estão unidas fortemente.
Pelos absorventes nas raízes vegetais. A gente vai estudar isso aqui lá no segundo ano. É uma especialização da membrana plasmática, sim. Microvilosidades, isso aqui é muito importante, viu, pessoal? Microvilosidades. As microvilosidades são especializações da membrana que aumentam a área de contato e, consequentemente, aumentam a absorção de nutrientes. Onde é que tu vai encontrar microvilosidades? Em células do intestino, porque o intestino ele precisa absorver os nutrientes, e também em células do rim, beleza? Axônios. Axônios é uma parte dos nossos neurônios, né? Os nossos neurônios ele tem duas partes. Uma delas é o axônio. Então, é uma especialização da membrana. E cílio? Cílio não é uma especialização da membrana, beleza? Muito bem. Aqui, ó, microvilosidades. As microvilosidades presentes nas células do epitélio intestinal têm que função? As microvilosidades, que são esses dedinhos aqui, né, ó. Então, tem a função de aumentar a área de contato. O alimento passando por aqui, pessoal, ele vai estar em contato maior do que se fosse assim, ó. Já imaginou se o nosso intestino fosse reto? Então, como tem essas microvilosidades no nosso intestino, nas células do nosso intestino, aumenta a área de contato com o alimento, consequentemente, o alimento ele é absorvido com mais eficiência. Então, aqui o item correto é aumentar a superfície de absorção. Item E. As células animais apresentam um revestimento externo específico, que facilita sua aderência, assim como reações a partículas estranhas, como, por exemplo, as células de um órgão transplantado. Órgão transplantado. Esse revestimento é denominado, pessoal, lembre-se do glicocálix. É extremamente importante, glicocálix. Ele está presente só nas células dos animais, viu? Então, nas células dos animais, tu tem o glicocálix. O glicocálix, ele é feito de glicoproteínas e glicolipídios. O glicocálix é que faz o reconhecimento das nossas células. Então, se vem uma célula ou um micro-organismo e a nossa célula não reconhece, imediatamente ela ataca aquela outra célula, aquele micro-organismo. Esse é o problema de quem tem órgãos transplantados, pessoal. Uma pessoa que recebe um órgão, né? Uma pessoa que foi transplantada, ela tem que passar o resto da vida tomando remédio, ok? Antidepressivos. Por quê? Para evitar essa reação. Então, como ele recebe um órgão de outra pessoa, as células desse órgão vão ter outro glicocálix. E o glicocálix das suas células não reconhece. Então, como não reconhece, elas acabam atacando o órgão. Então, tu tem que tomar medicamento para poder evitar a rejeição do órgão. Beleza? Então, aqui é o glicocálix, B de bola. Estamos terminando. Na maioria das células vegetais, encontram-se pontes citoplasmáticas que estabelecem continuidade entre as células adjacentes. Essas pontes são denominadas... Pronto, pessoal. Entre as células, né, existem canais de comunicação, né? Passa substância de uma célula para outra através desses canais de comunicação. Nas células vegetais, esses canais de comunicação, que é uma especialização da membrana, a gente chama de plasmodesmos, ok? Plasmodesmos, tu tem aqui uma célula, aqui tu tem outra célula. Aí tu tem aqui uns canais de comunicação. É possível que uma célula envie substâncias para a célula vizinha através destes canais. É a especialização da membrana. Principalmente aminoácidos e água, alguns sais minerais, beleza? Plasmodesmo, no caso dos vegetais. Muito parecido com os desmossomos. Os desmossomos também têm essa mesma função. Última questão é sobre parede celular. Pessoal, vamos logo acordar aqui uma coisa. Eu não vou colocar nenhuma questão sobre parede celular na prova, ok? As 4 questões vão ser sobre membrana. 4 questões sobre membrana. Não vai ter nada sobre parede celular. Mas vamos lá. O reforço externo da membrana celular nos vegetais é... no caso aí, o reforço externo à membrana celular dos vegetais é a parede celular. Tu tem a membrana, o citoplasma e o núcleo. Externamente à membrana, tu tem a parede celular. Pessoal, essa parede celular, ela é rígida. Nos vegetais, ela é de celulose e é capaz de se deslocar da membrana plasmática. Esse item C de casa. Então, não se esqueça, a parede ela é rígida, a parede celular ela é feita de celulose e a membrana plasmática ela pode se desprender da membrana plasmática. Beleza? Item C de casa.
Show de bola. Fim. Foi rápido, né? Agora,